Fala pessoal, garimpeiro. Hoje nós vamos falar sobre ViaMod. Vamos abordar uma introdução básica. O que é o ViaMod, para que serve, de onde veio, para onde vai, enfim. ViaMod, pessoal, ele é um site gratuito. Inclusive vou deixar aí a descrição. Tem no grupo do Telegram também. E as pessoas operam usando ele. Ele é um site de análise de cluster. Então tudo que tem aqui é baseado em volume. Se você for ver, o ViaMod tem basicamente três tipos de volume. A gente tem aqui o volume horizontal, a gente tem o volume vertical e a gente tem os clusters, que são pequenos volumes dentro dos candles. Então é basicamente por aí que você vai tomar uma decisão. Por que usar o ViaMod? O ViaMod ele te dá uma certeza. Não é uma certeza, a palavra não é essa. Ele te dá uma confiança nas suas operações. Por exemplo, se você está no gráfico e formou um padrão lá, um padrão de candles, e aí você quer saber se aquele padrão é válido ou não. Através do ViaMod você consegue ter mais confiança de fazer a sua entrada, porque você vai ter você vai visualizar uma região ali que você tem certeza que ali houve uma briga. Então ali é um possível onde vai haver uma possível reversão ou continuação de tendência. Mas vamos continuar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui nesse campo aqui, a gente tem a definição da moeda, e aqui a gente tem o time frame, e aqui a quantidade de velas que você quer visualizar aqui embaixo. Como eu estou usando 7, então eu consigo visualizar 7 velas aqui embaixo. Detalhe, nesse volume horizontal aqui, você tem o espelho das 7 velas. Então, se eu tivesse aqui colocado 5 velas, eu só tenho 5 velas aqui embaixo, e o meu volume horizontal só reflete 5 velas. Então isso é para que você fique entendido. Para que serve esses volume horizontal e volume vertical e cluster? Vamos lá. O volume horizontal ele vai servir para você definir regiões no seu gráfico, ou seja, as regiões de suporte e resistência. Nesse caso você tem essa taxa aqui, que se você for na Binomo agora, ela seria um suporte ou uma resistência. Por que ela seria? Devido ao acúmulo aqui na taxa referida. Então já entendemos que o volume horizontal vai servir para marcar a zona de suporte e resistência do gráfico. E o volume vertical? Bem, o volume vertical ele identifica aquela pressão, a força do volume total no candle de M1, porque nós estamos usando M1. Então cada retângulo desse mostra a força bruta de um candle de M1. E o cluster é justamente o detalhe do que houve dentro do candle de M1. Então perceba que a visão ela vai afunilando, ela vai ficando mais detalhada. Se você colocar aqui M2 ou M5, a mesma coisa, vai aparecer velas de 5 minutos aqui. Se você colocar M15, vai ser velas de 15 minutos. Como eu estou usando M1, então aparece velas de 1 minuto. Então basicamente é isso daqui, galera. Você tem um dado que vai te dar o local
possivelmente terá uma briga no mercado. Você tem a força daquele candle, você tem a força do candle baseado nesse volume vertical, e você tem o que aconteceu aqui, qual a região aqui dentro do candle que é mais forte, através dos clusters. Então, dessa forma, você fica com uma arma, você tem uma arma muito poderosa a seu favor. Ó, percebam que aqui, ó, eu tenho a zona mais forte no meio do candle. Aqui eu tenho duas agressões. Então, pessoal, os compradores são considerados os clusters verdes, os vendedores vermelhos. Aqui em cima, pessoal, ó, aqui em cima nós temos a força máxima daquele minuto. Por exemplo, nós temos que aqui, ó, 2h32, a máxima foi aqui, ó. Qual foi a força dessa máxima? Foi 7. Nesse caso aqui, ó, tá branco. Por quê? Porque existiu duas forças máximas e tem uma indecisão. Cada uma foi de 4. Então, é um site que é muito rico em detalhes. Aqui nós temos um congestionamento agora, lá na Binomo, porque a densidade está com seu pico, que chama de POC, está no meio. Então, isso aqui representa uma congestão. E vamos ao menu aqui para vocês entenderem. Primeiro aqui, ó, vocês podem escolher o par de moeda, botar aí o USD, e aí vai começar a carregar o gráfico do USD. Vocês também podem colocar um time frame, a gente pode colocar M2, vai começar a carregar de 2 minutos. O problema é que vai demorar um pouco, e você pode escolher a quantidade de cluster. Aqui eu vou voltar para 1 minuto, pessoal, para ficar mais rápido. Aqui se você flagar aqui, você vai ter um menu. Ó, e esse menu ele pode ser traduzido para ficar mais fácil o entendimento. Então nós temos aqui as cores que vocês não deverão mexer, porque se vocês mexerem vai inverter o verde e o vermelho. Então não mexa nas cores. A gente tem cores por tendência, mesma coisa. Se você mexer, se você flaga isso daqui, ó, perceba que o verde vai ficar vermelho e o vermelho fica verde. Ó como mudou. Então use flagado. Você tem também o cronômetro descendente, que é justamente esse cronômetro que está passando aqui embaixo. Deixa eu só tirar o relógio. Aqui, ó, existe um cronômetro aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu colocar lá na cripto. Pronto. Então a gente tem um cronômetro, ele é descendente. Se por acaso a gente alterar aqui, ele vai ficar um cronômetro ascendente. A gente tem volume máximo, onde ele vai mostrar ou ele vai retirar a quantidade de volume em cima de cada barra de candle. Ele tem a POC. A POC nada mais é do que quando esse painel dessas 12 velas começar a carregar, ele vai mostrar um volume maior do que os outros, e aí vai ver um destaque. Esse destaque é a POC. A POC é onde existe o maior volume. Ali é chamado de POC, Point of Control, ponto de controle. A gente também tem mostrar setas. Eu não uso, serve como um indicador, mas eu não uso. Não vejo ninguém usando, só ver algumas pessoas aqui do Brasil que não sabem operar
não entende o site, aí estão usando isso aqui, mas não entende, não sabe o que é que se trata, simplesmente vê a seta e entra, enfim, enfim, deve desconsiderar. Setas pequenas também eu não uso, que é as setinhas que aparecem aqui em cima do Candle. Fundo da imagem eu também não uso, já usei, mas não uso mais, porque existem uns padrões que você deve observar. Com o tempo você memoriza esses padrões e com o passar do tempo você percebe que tem mais coisas além disso daqui. E no caso nós mostramos através de uma mentoria, tá pessoal? A gente tem uma mentoria totalmente em português, onde a gente opera os padrões e as nossas estratégias, que nós evoluímos um pouco em relação à forma como eles operam nesse gráfico. Cor máxima do candle, se você flega aqui ele vai mostrar quando tiver um volume alto, a barrinha vai ficar escura, e aqui ele encontra os mesmos valores. Por exemplo, se eu passar um mouse aqui, eu tenho uma linha branca, mas se eu deixar flegado isso daqui, ó, ele vai me mostrar aqui também, ó, a referência. Eu estou na taxa 209, ele me mostra onde é que está 209 aqui, ó. Então, por onde eu passo aqui o mouse, ele vai buscando a mesma taxa em todos os lugares do ViaMold. Bem legal, eu uso muito. TradingView, para quem quiser. Eu não uso. Vamos lá aqui. Um tique por segundo, também não uso. Tá carregando aqui, deixa eu carregar mais. E agora que vemos informações importantes. Olha só, a gente tem aqui na Binomo, se você for olhar no site da Binomo, você vai ver a taxa. Isso daqui é a taxa que está rolando agora. Ou seja, a Binomo, no gráfico CryptoIDX, todo gráfico existe uma taxa. E no da Binomo, a CryptoIDX é uma taxa muito grande. Inclusive com números menores do que o segundo, milissegundo, enfim, uma loucura. Se duvidar tem até abaixo de milissegundo. Então o que é que a gente faz? Fica muito inviável a gente operar usando toda aquela taxa que a Binomo oferece. Aquilo ali se torna inviável. Não tem como você acertar a sua entrada na taxa que você quer. O que a gente faz? Eles fizeram um negócio muito interessante. Você aqui, você pode diminuir o tamanho dessa taxa. E aí você deixa o gráfico mais calmo, de forma que você tenha mais facilidade de identificar uma entrada. Então eu uso 7, mas você pode usar qualquer uma. E você pode testar e ver qual é melhor para você. Mas quando você altera aqui, você altera tudo no gráfico. A forma como essa dinâmica de cluster que aparece aqui é alterada quando você altera esse número aqui. Por exemplo, eu vou alterar para o 8 para você ver o que acontece. Ó, vendo? Já mudou tudo. Ó, se eu desflegar, veja o que acontece. Então, eu uso marcado. E aí, ó, se eu coloco 7, perceba que ele diminui a minha taxa. Ó, aqui é a taxa da Binomo e aqui é a minha taxa. Perceba que ela está menor. E aí eu tenho um gráfico mais calmo. Veja, a quantidade de número é menor. Entendeu? E aqui eu posso cortar. Vamos supor assim, eu posso cortar a quantidade de números que eu quero que apareça aqui em cima dos candles. Por exemplo, eu uso 7, não uso 8. Se eu colocar 0, veja o que acontece. Ó, pessoal, é o seguinte, aqui é a taxa. Então, se aqui é a máxima que houve dentro desse candle,
referente a essa barra vermelha. Então, qual é essa taxa da barra vermelha? É justamente essa daqui, ó. Então, aqui é o valor máximo que foi alcançado dentro do candle, e aqui é a taxa onde esse valor foi alcançado. Fica inviável também você usar toda a taxa, porque não precisa. Você só precisa visualizar o final da taxa para você acompanhar. Então você não precisa ficar olhando o tempo todo. Então o que a gente faz? A gente diminui essa quantidade. Você corta o início da taxa, ó. Eu deixo somente 3 números, os 3 últimos. Porém, tem pessoas que deixam 4 números, não tem problema nenhum. Mas perceba que aqui nada mais é do que o final da taxa. Nada mais é do que isso. Como se eu tivesse apagado, omitido aquela numeração toda aqui, ó. E aí eu vejo só o final do número. Fica até melhor e fica mais visual para caber aqui dentro do candle. Então você tem a força máxima, no caso foi essa daqui. Por que eu sei que foi essa? Porque é a maior barra que tem aqui dentro. E você tem a taxa 0,77. Se você quiser saber se foi ela, você passa aqui o mouse em cima e ela vai mostrar, ó, 0,77 no final, tá vendo? E tem a força 9. Então é muito preciso. Esse gráfico aqui ele é puxado da Binomo, muito preciso, muito preciso. E aqui você tem opções de você personalizar tamanho de fontes. E aí você vai mexendo aqui com o tempo que você vai entender. Você pode aumentar a numeração, o tamanho, pode aumentar o relógio, o tamanho do relógio, pode aumentar esse número aqui, enfim. Você vai alterando algumas coisas até ficar a seu gosto. Mas o menu é muito simples. Aqui você pode mudar aqui também o fundo. É um menu que é praticamente autoexplicativo. Não tem muito o que ficar remoendo. O que você precisa entender é uma coisa: você vai operar usando volume. E aí existe todo um estudo por trás. Você não pode só pegar esse site aqui e começar a operar, porque não é assim que funciona. Então, para isso a gente tem a mentoria, a gente tem um conteúdo, tem link no grupo do Telegram aí na descrição do canal. Se inscrevam nesse canal, porque a gente está postando conteúdo. Se puder também seja membro do canal, porque eu vou começar a postar conteúdo exclusivo que não tem nem na mentoria nem nos grupos, só para galera que é membro, porque o meu objetivo é fazer com que a classe de membros cresça e eu fique orientando a galera por lá. Os conteúdos vão ficar sendo jogados lá. Então tem vários preços. Eu acredito que vai mudar. Vou deixar só uma taxa. E aproveitem, pessoal, porque isso daqui é o que está ajudando muita gente a ver uma luz no final do túnel quando se trata de opções binárias, porque a gente sabe que operar opções binárias é complicado. Qualquer curso que você comprar aqui no Brasil vai ser mais do mesmo, é tudo a mesma coisa, suporte e resistênciazinha básico e um padrão de candlezinho de price action, e isso, não tem outra coisa. E indicador, que na verdade só chega com uma informação atrasada. Uma última informação: por que o volume? Simples, resumidamente, o indicador me dá uma informação atrasada, isso é um fato. O volume não, o volume me dá uma informação em tempo real. Vai depender somente se eu estou interpretando corretamente ou não. Entendeu a diferença? Então, só em você olhar por esse lado, você já percebe que você tem uma arma na sua mão e que você tem vantagens em relação a quem está operando usando o indicador. Ou seja, enquanto o cara está esperando uma confirmação aqui, você já entrou aqui, ó. E isso para Forex é muito bom, e para te ajudar a ficar posicionado em determinadas regiões também muito bom. Você acompanha o movimento, cara, é incrível. Você opera baseado no metajogo. O que é o metajogo? É operar baseado no que os big players estão tentando fazer. E aí você segue os caras.
É simples assim, ó. Você percebe que aqui existe uma acumulação imensa, então eles estão brigando nessa região. E aqui o verde é um player comprador e vermelho player vendedor. E esses caras é isso que faz o mercado e é isso que movimenta o mercado. Por que a gente segue esses caras? Porque quando esses caras se mexem no mercado, fazem o gráfico andar. E quando o gráfico anda, o dinheiro vai junto, porque se não tiver dinheiro, o gráfico não anda. E quando o dinheiro se movimenta no mercado, aparece o volume. Então, o volume é o rastro do dinheiro no mercado. Então, quando você vê muito volume, significa que um big player andou por ali. Então, você segue o cara, porque ali um big player ele não aparece no mercado o tempo todo. Quando ele entra, ele mexe o gráfico. Então, o gráfico anda. Então, é ali onde você vai ganhar dinheiro. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Se tiverem dúvidas, coloquem aí embaixo nos comentários aí para mim, ó, sugestão de do que vocês querem sobre VMod, sobre Delta River ou sobre outras plataformas aí que a gente vai começar a postar vídeo, beleza? Valeu!